Olá, boa noite, boa noite. Vamos chegando para mais uma live da nossa semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Emagrecendo com a Gi. Nesse programa, eu te ensino a como conseguir emagrecer de 6 a 10 quilos em 21 dias, sem passar fome e sem voltar a engordar. Bora lá? Nosso tema de hoje, da nossa live de hoje, é: sinto fome toda hora. O que fazer? Se você é daquela pessoa que tem fome a toda hora, bom, essa live é para você. É o seguinte, a gente precisa classificar algumas coisas. E vamos falar de fato o que é fome? O que é fome, gente? Tá bom? Então, se você sente muita fome, você precisa entender o que é o processo da fome. E o processo da fome nada mais é do que uma necessidade fisiológica do seu próprio corpo em sinalizar para o teu organismo que está faltando nutriente e que está faltando energia. E quase sempre a questão da saciedade, ela é regulada pelos nossos hormônios e ela é muito regulada pelo seu sistema nervoso central. Então, em vias de regra, vamos falar fome e fome física, e é isso que a gente está falando aqui, tá bom? Ela é sim desencadeada tanto pelos seus hormônios, como também algumas sinalizações que acontecem aí para o seu cérebro. E é claro, a gente precisa entender como é fome física e quando é fome emocional. E é claro, muitas das coisas que a gente faz no nosso dia a dia pode contribuir para que você seja essa pessoa que está sempre com fome. Algumas coisas contribuem muito, como ela é regida por questões hormonais e principalmente por questões neurológicas, você precisa saber exatamente qual o passo que você precisa dar. E é o seguinte, a primeira coisa que pode te causar mesmo, tá bom? Essa voracidade, você sair da mesa já com fome, é ter, por enquanto eu não vou falar das estratégias, tá bom? As estratégias eu vou colocar lá no final da live. Se você, enfim, sente muita fome, acaba de comer, sai da mesa depois de 30 minutos e tá morrendo de fome, alguns passo a passos que você comete podem estar errados. Então eu quero te alertar para as coisas que talvez você está fazendo de errado e que contribua muito para essa sinalização hormonal ou, na verdade, pelo seu sistema nervoso central, esses comandos. E a primeira coisa é dietas muito ricas em carboidrato. Se você é aquela pessoa que vive comendo carboidrato, você come carboidrato como uma desenfreada, você vai sentir mais fome do que o normal. Porque, na verdade, o açúcar dentro do seu sangue está sempre muito elevado. Então, isso faz com que o teu corpo precise liberar uma quantidade maior de insulina. E todas as vezes que seu corpo libera a insulina, você vai sentir mais fome. Então, dietas com muito carbo, elas tendem a fazer com que você tenha mais fome. Outra questão que é muito importante que eu te dizer, que eu já te falei, que é sobre o seu sistema nervoso central, existe um hormônio em específico que é a leptina, tá bom? A leptina, ela dá o comando pra gente como se fosse aquele comando de saciedade, de fato. E quase sempre as pessoas que estão mais cheinhas, que são as pessoas que estão mais inflamadas, ela tem resistência à leptina. O que significa isso? Significa que essa pessoa é uma pessoa que o cérebro não entende o comando de parar de comer. Então, esse hormônio da leptina está um pouco desregulado para essas pessoas. Então, isso também pode acontecer, principalmente porque o hormônio de leptina, ele se liga muito à gordura. E quanto mais gordinho você tá, maior a quantidade de gordura corporal que você tem. Então, sim, você vai acabar sentindo mais fome do que a maioria das demais pessoas. Outra coisa que te faz
ter muita fome toda hora. É você comer simplesmente sem você observar o que você está comendo. É aquela pessoa que come demais, rápido. É aquela pessoa que senta na mesa, mal sentou, ela já acabou de comer, né? Ela come sempre olhando no relógio, ou ela come, na verdade, olhando a TV, ou ela come também olhando o celular. Então, isso contribui, tá bom? Para que alguns impulsos neurológicos e alguns comandos não cheguem especificamente lá no seu estômago. Então, isso impede com que a saciedade chegue. E é bem importante que você dê uma pausa, respire, enfim, para que você volte a tentar comer, tá? Então isso vai evitar que você tenha muita fome. Outro hormônio que também desregula muito a sua saciedade é o cortisol. Quem nunca ouviu falar aí sobre cortisol, que é o nosso hormônio do estresse? Então sempre, quando você estiver mais ansiosa, mais nervosa, mais agitada, isso significa que sim, você tem um cortisol mais alto. E se você tem um cortisol mais alto, automaticamente você inibe que a leptina faça o papel dela. Então você tem muito mais fome. E geralmente é aquela pessoa que está sempre descontando na comida as suas emoções. Então, o melhor caminho para isso é você reconhecer que em alguns momentos, sim, você come por emoção. Que sim, você come porque a tua ansiedade está um pouco mais alta, né? Aquela pessoa que está feliz, ela come, ela está triste, ela come. Então, você precisa, de fato, primeiro é reconhecer e depois a gente vai passar para as estratégias do que, de fato, fazer com esse cortisol que está um pouco mais alterado. Outra coisa, todas as vezes que você se sentir com muita fome, pode ser que você esteja com muita falta de hidratação. Então que você esteja desidratada. Olha só, a gente tem uma quantidade de água que a gente deve tomar por dia. E cada um tem a sua quantidade. Isso tem a ver com o quanto você pesa, tá bom? Então, é o seu peso vezes 35. Isso é a quantidade mínima de água que você tem que tomar. Então, se você às vezes tem fome demais, o que eu sempre peço para as alunas, o que eu sempre peço, na verdade, para os pacientes lá no consultório, antes de perceber ou antes de comer, se você tem uma fome física ou você tem uma fome emocional, tome água, porque quase sempre você está com sede ao invés de fato estar com fome. Então tome a quantidade de água ideal que você precisa ter aí ao longo do seu dia. E é claro, existem algumas doenças por si só, algumas doenças crônicas que também trazem mais fome. Uma delas é o diabetes. Então, se você tem na família alguém que é diabético, ou você mesmo é diabética, pode ser o diabetes tipo 1, pode ser o diabetes tipo 2, são doenças que sim, faz com que aquele hormônio da insulina fique toda hora sendo chamado para o teu corpo para diminuir o açúcar do sangue. Então, todo momento você vai sentir muita fome. E é claro, geralmente essas pessoas que têm muita fome são aqueles diabéticos que são os diabéticos mais descompensados. Aqueles que não têm a glicemia certinha, que fazem uso do hipoglicemiante ou que também usam, né, as injeções de insulina. Mesmo assim, fique atento, porque é claro, algumas coisas não estão funcionando da forma como deveriam. Outra doença crônica que pode sim te trazer muita fome, é o hipertireoidismo. Todo mundo fala assim, eu queria ter tanto hipotireoidismo. Não, você não queria ter não, né? Você precisa ter a sua glândula da tireoide certa,
né? A gente não pode nem ter hiper e nem hipotireoidismo, mas o hipertireoidismo que pode causar muita fome, o que é, basicamente, né? Por que ela dá mais fome? Primeira coisa, porque ela aumenta o batimento cardíaco. Então, sim, pessoas que têm hipotireoidismo, ela tem o batimento cardíaco mais alto, mais acelerado. Exatamente porque ela tem hipotireoidismo, ela tem uma facilidade ruim, mas ela tem uma facilidade maior em perder músculo. Então, geralmente, é aquela pessoa que apresenta pouca quantidade de massa muscular. E isso faz com que também a gente fique com mais fome. Então, se perceba, e quase sempre essa pessoa também é aquela pessoa que está sempre com frio. Ela tem sempre muito frio. A pessoa que tem hipotireoidismo, ela está sempre com as mãos, com as pontas dos pés, sempre muito gelada. Exatamente porque essa condição, né, o hipotireoidismo, traz essa consequência metabólica para o corpo. Então, essa é uma outra característica que também pode interferir na sua fome e na sua saciedade. Mas, enfim, depois de que eu te falei tudo isso, o que de fato você precisa saber e o que de fato você precisa fazer, tá bom? Para que você pare de sentir fome. Pare de uma vez de sentir fome. Então vamos falar de fato das nossas estratégias nutricionais para que você não tenha mais fome e que a sua saciedade fique numa plenitude, que é isso que a gente precisa ter e fazer para que o processo de emagrecimento aconteça. Primeira coisa, lembra que eu falei que uma das causas é a gente de fato ter dietas muito ricas em carboidratos? A primeira coisa que você precisa ter agora é um controle da quantidade de carboidratos. Principalmente quando a gente fala dos açúcares refinados. Você precisa controlar. Não é fazer restrição. Não é sair cortando carboidrato. Carboidrato não é nem além nem aquém. Vamos entender que carboidrato também faz parte do processo da tua tireoide. Você precisa do carboidrato para que a sua tireoide funcione na velocidade ideal. Então você não tem que tirar o carboidrato, mas você precisa sim ponderar ele na sua dieta. Isso é fundamental. Se você quer perder de 6 a 10 quilos em 21 dias sem passar fome, sem voltar a engordar, você não vai excluir, mas você vai ponderar o carboidrato. Você precisa sim ter mais proteínas. Quase sempre as pessoas acreditam que proteína é para ser ingerida só lá no almoço e só lá no jantar. Não é, tá bom? Não é. É muito importante que você entenda que o seu dia começou. Se o seu dia começou, você precisa também começar a introduzir proteína nele. Então coloque proteína no seu café da manhã, coloque proteína no almoço, coloque proteína à tarde. Se você é aquela pessoa que está em casa à tarde, né, tem condição de comer, sei lá, um ovo, tem condição de comer um queijo, pronto, vai lá e coma esse tipo de alimento. Porque é a proteína, se a proteína estiver muito baixa no teu corpo, você vai sentir mais fome do que o normal, ok? Outra coisa que é muito, muito importante, que eu friso tanto, porque as pessoas quase sempre têm medo desse grupo. As pessoas acreditam que a gente fez tanto alarde falando de colesterol, né? Tanto alarde que todo mundo acha que, na verdade, colesterol, né? E toda gordura vai aumentar o teu colesterol. E não é assim. Existem as gorduras boas e as gorduras ruins. Só que se faltar gordura boa, se faltar gordura boa, você não faz nem síntese de vitamina D. Nem síntese de vitamina D, que é um hormônio tão importante no seu dia a dia, você não vai conseguir fazer. Então, olha só, você precisa de gordura boa no seu dia a dia, para que você deixe de sentir fome. E quase sempre as pessoas tomam o seu café da manhã faltando gordura boa.
Às vezes, a pessoa abre o café da manhã dela comendo pão, comendo requeijão e tomando um café. Só isso que ela faz. Ou aquela outro tipo de pessoa que come, na verdade, bolacha de arroz, né? Bolacha de água e sal, que a gente chama. Passa alguma coisinha ou às vezes nem passa nada e pronto. Também já foi pro trabalho. Então, o café da manhã, gente, ele é muito importante se você de fato quer perder peso. Se você quer emagrecer e quer ter qualidade. Se você de fato quer fazer do seu emagrecimento um novo estilo de vida, o seu café da manhã, ele é ponto-chave no seu processo de emagrecimento. Então, você precisa tomar cuidado lá com o seu café da manhã. Então, o que você tem que ter no seu café da manhã para, de fato, você começar a perder peso? Você quer tomar um café? Então, tome o seu café. Lá no seu café, coloque um pouquinho de óleo de coco no seu café. Só uma colher de óleo de coco, uma colher de cafezinha mesmo, de óleo de coco, já vai ser o suficiente para você regular a quantidade de gordura boa que você precisa. Outra coisa lá no seu café da manhã, a questão da proteína. Coma ovos. Ovos é barato, é de fácil acesso, todo mundo pode ter, né? Então, faça ovos no seu dia a dia. Ai, mas eu posso colocar um outro tipo de proteína? Claro que pode, né? Você pode, na verdade, colocar desde frango, se você gosta do saborzão de frango, até mesmo você pode colocar um abacate no seu café da manhã. Você pode até mesmo fazer um guacamole no café da manhã, se assim você desejar. E, aliás, é muito bom. É muito bom. Então, você pode. O que você não pode lá no seu café da manhã é abrir o seu café da manhã como 80% da população brasileira, que é comer bolacha ou comer um pãozinho, onde a gente passa no máximo uma margarina ou um requeijão e toma um cafezinho preto com açúcar e tá indo embora. Se você continuar fazendo isso, além de não conseguir emagrecer, você também vai viver com fome. Vai viver com fome. Então, o nosso café da manhã ideal precisa ter ovos, precisa ter pão, precisa ter o seu café, que enfim você gosta do café, eu também gosto de café. Precisa ter uma fruta. Então vamos falar outro alimento que vai, grupo de alimento na verdade, que vai evitar que você tenha tanta fome. Fibras. Você precisa comer fibras. E quando eu falo comer fibras, é de fato a gente começar a observar o que está ao nosso lado. A gente parar de querer tirar casca das coisas que não é para tirar casca. Se você come uma maçã, você vai comer a maçã com casca. Se você come a goiaba, você vai comer a goiaba. Se você optar por, de fato, comer uma uva, você vai comer a uva inteira. Você não vai só chupar o caldinho da uva, não. Entende? Você tem que comer a fruta inteira. Quando você for resolver chupar uma laranja, vamos falar assim, né? Porque todo mundo adora. Você vai comer a laranja. Você não vai chupar a laranja. Você vai comer a laranja. Então, sim, é muito melhor a gente substituir, às vezes, se você não gosta daquela sensação, né, da laranja entrando no vãozinho do dente, então parta diretamente para uma tangerina, né, para pocã, na verdade, que você vai comer de fato. E ali você tem a quantidade de fibra ideal e que às vezes a gente fica toda hora tirando. Não fica tirando. Não fica tirando. Porque é isso que traz saciedade. E se você ainda tiver mais fome do que o normal, né? E mesmo assim ainda os hormônios estiverem um pouco desregulados, vale a pena às vezes introduzir uma quantidade de fibra extra. Mas se eu trouxer fibra extra, atenção para a sua água. Lembra lá do cálculo da água que você não pode deixar de tomar água na quantidade ideal? Pois bem, você precisa tomar água na quantidade certa, porque a quantidade de fibra que você vai ter que digerir e a absorção e digestão dela vai ser muito grande. Então, você precisa tomar a quantidade de
água certa para conseguir, de fato, fazer as coisas do jeito correto. Você precisa muito, então, de óleo de coco, de óleo de abacate, de óleo de linhaça. São um dos melhores óleos que a gente tem para ter lá na nossa cozinha. Ah, Gi, mas eu já uso azeite de oliva extra virgem. Muda. Tenha o azeite, então, para cozinhar, para fazer as coisas que você habitualmente já tem feito. E separe esses outros óleos para você consumir em algum outro momento. Seja numa colher de sopa que você vai ingerir antes das refeições, ou seja para colocar diretamente sobre a sua salada. Tanto faz. O que você não pode mais é simplesmente achar que não está vendo esses outros tipos de óleos. Tem um monte no supermercado, tem vários tipos de óleo e você pode escolher de acordo com a sua característica. Se você gostar, mas o de coco pode usar, se gostar de abacate pode usar. Se gosta do de gergelim, use óleo de gergelim também, o natural, tá bom? Torrado não, só o natural. Então use. É trazer mais óleo que você vai ver que a tua vida vai mudar. E outra coisa que vai melhorar muito quando a gente introduz óleo no nosso dia a dia é fazer com que as nossas microvilosidades intestinais, que são as paredes lá do nosso intestino, fiquem certas, fiquem lubrificadas. Então isso melhora o seu trânsito intestinal. Confere saciedade, melhora trânsito intestinal, regula hormônio, favorece síntese de vitamina D. É um monte de coisa. E não aumenta colesterol. Não aumenta colesterol, tá bom? Todos esses óleos que eu acabei de falar, nenhum deles é metabolizado via fígado. Nenhum deles é metabolizado via fígado. Então não tem como ele simplesmente aumentar o seu colesterol. Não tem. Tá bom? Então não tem mais desculpa. Amanhã você já vai e já compra o seu óleo novo para deixar lá na sua cozinha para você começar a fazer essas estratégias. Outra coisa que é muito, muito importante, se você de fato quer controlar a fome. Se você quer controlar a fome, que tá tanto te perturbando, você precisa começar a fazer atividade física. Precisa fazer atividade física. Aquela que você gostar. Aquela que você se identificar, mas você precisa fazer. Porque é durante o processo da atividade física que tem liberação de endorfina. Então, quando vem esse outro hormônio, que é a endorfina, o que a endorfina faz? Ela baixa o seu cortisol, que é o hormônio de estresse. Então, vai fazer com que o teu corpo entre em equilíbrio novamente. Então, tudo isso favorece muito você deixar de ter tanta fome. De fato. Ai, Gi, tem alguma estratégia, né, que a gente possa fazer na segurança que vai me impedir de ter uma voracidade de fome para o período da tarde? Porque eu quase sempre percebo que eu tenho muita fome lá para as 3h30, 4 horas da tarde e que essa fome fica ligada em mim até umas 7 horas da noite. Tem sim, tá bom? Então vamos lá para a dica que de fato eu quero te passar para que você faça algo pontual. Se você é essa pessoa que tem uma fome exagerada lá para as 3h30, 4 horas da tarde e ela fica até umas 7 horas da noite, bom, com certeza a gente precisa modular um pouquinho esses seus hormônios e a questão da saciedade em você. E a gente pode utilizar um shot antioxidante nesse horário mesmo. Shot antioxidante a gente não precisa colocar só lá no período da manhã. Não, você pode colocar um shot antioxidante em qualquer período do seu dia. Você pode colocar ele à tarde, você pode colocar ele antes do almoço e pode colocar ele até mesmo antes do jantar. Só que para dar certo, esse shot precisa no mínimo, tá bom? Que você coloque aí uns 30 minutos antes das refeições principais, tá bom? Então, o que a gente vai colocar nesse shotzinho? A gente vai colocar um limão espremido,
para melhorar essa questão da digestão do seu estômago. Então a gente vai começar a liberar algumas enzimas para fazer quebra de alimentos com o limão, tá bom? Vamos colocar também uma colher de café de semente de chia, uma colher de café de semente de chia. Vamos colocar uma colher de café de espirulina em pó. Espirulina em pó. Gi, nunca ouvi falar o que é espirulina em pó. Espirulina é uma alga verde. Ela de fato é toda... Eu não tenho nada na mão aqui para mostrar para vocês. Ela é bem verde. E a gente percebe que a espirulina de fato, né, por ser na verdade uma alga oceânica, ela tem cheiro de peixe. Então você pode comprar, por exemplo, a espirulina para fazer um teste na loja de produto natural. Compra pouquinho, tá bom? Por que eu tô pedindo para você comprar bem pouquinho e lá no produto natural, que eu disse que ontem não era para comprar? Porque você vai fazer um teste. A gente vai fazer um teste para ver se você vai conseguir tomar espirulina. Então aí você vai comprar pouquinho nessas casas de produto natural. Então vai misturar limão, chia, espirulina e um pouquinho de cúrcuma. Pode ser meia colher, anota aí, meia colher de chá ou de café de cúrcuma. Vai colocar 50 ml de água e vai tomar antes das suas principais refeições. Então, nesse combinado, eu pus fibra, bastante fibra. Eu pus vários compostos antioxidantes para diminuir inflamação. Então, com certeza, quando isso chegar ao teu estômago e ficar lá por um tempinho, porque sim, precisa ficar um tempinho lá, até uns 30 minutinhos, você vai estar com uma saciedade muito maior do que antes. E para quem conhece também, e vale a pena, porque muitas pessoas já me perguntam sobre isso, é sobre o psyllium. Psyllium pode ser usado, né, nos nossos shots, pode ser usado em cápsula, você pode comprar então na farmácia, você pode fazer na farmácia de manipulação, ou até mesmo comprar solto, não tem problema. Ele é uma fibra também, né, mas sempre atenção, se a gente coloca mais fibra, a gente também precisa aumentar a quantidade de água ao longo do dia para que tudo funcione perfeitamente, tá bom? Vamos lá, gente! Hoje é sexta-feira, quero saber muito quais as dúvidas que vocês têm para que a gente, enfim, já fique com tudo certinho, que você comece o seu final de semana fazendo as estratégias certas. Então, vamos lá! Alguma dúvida que vocês tenham com relação a algum alimento ou grupo de alimento que eu falei agora na nossa live? Vou puxar aqui um pouquinho, ver se alguém me fez alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Podem ir escrevendo, tá bom? Que eu tô só puxando aqui para ver se eu encontro. Água ajuda a diminuir a fome ou é mito? Ajuda sim a diminuir fome e ajuda bastante, tá bom? É aquilo que eu falei, né? Não sei se você tava aqui no comecinho da live. Só que o que acontece? Muitas das vezes a gente tá com sede ao invés de estar com fome. A gente tá desidratado. E o nosso corpo é muito inteligente. É muito inteligente. Porque às vezes você tá desidratado, só que você simplesmente é aquela pessoa que não toma água. Você não toma água. E aí simplesmente o teu corpo bloqueia a sinapse daquele comando de sede. Então, sempre é o seguinte, ao invés de tentar comer alguma coisa, toma água. Então toma água e perceba se isso melhora. Se melhorar, com certeza é a sua hidratação que precisava de um pouco de mais atenção. O shot pode tomar antes do almoço e antes do jantar? Pode sim. Aliás, quanto mais você puder tomar do shot antioxidante, seja lá no comecinho da manhã, ou seja, na verdade, antes das principais refeições, e principalmente o shot de espirulina,
que é um shot que tem um poder de detoxificação tão grande, tem tanta fibra na espirulina, quanto mais você puder, melhor, tá bom? Então tome, não tem contraindicação. Ela é muito fonte de B12. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está sempre com a vitamina B12 baixa, qual que é a recomendação de B12 lá no exame, tá bom? Recomendação de B12 é acima de 600. Não vem me falar que tá 200 e que o médico falou que tá bom, que tá ruim, tá péssimo, tá bom? Se sua conta bancária pode chegar a 100 mil reais, se você tiver 1.000, você vai dizer que tá bom? Não tá não, né? Então assim, B12, quanto mais próximo ao limite dela, melhor. E se você não tiver B12 o suficiente, que é o que a espirulina vai te ofertar, você não consegue fazer a transformação ideal lá, tá bom? Do ciclo. E é muito provável que às vezes você vai ter o que a gente chama de morte celular antes da hora. Então é aquela pessoa que sempre nos exames bioquímicos dela, ela sempre apresenta uma leve anemia. Porque na verdade o ciclo da célula nunca está inteiro. Porque falta B12, se falta B12, ela quebra o ciclo no meio. Então, fica atenta com relação ao seu exame de B12, tá? Tomar água com limão faz bem? Faz muito bem, né? Uma época a gente falou muito, né? As pessoas falavam muito sobre acordar e tomar a água com limão em jejum. Faz muito bem e faz muito sentido para a nossa vida, e principalmente para a nutrição funcional. O que a gente faz com shots antioxidantes nada mais do que potencializar isso. Então, ao invés de você tomar meio copo só de água com limão, vamos colocar mais coisas no meio disso tudo. Porque se a gente começa o nosso dia dando um comando celular para a sua célula, dizendo para ela, olha, eu quero que você faça esse caminho. É isso que o shot faz. Ele mostra um caminho que a gente quer que o corpo percorra. Então isso sim vai fazer muito sentido para o resto do teu dia. Além de conferir muito mais energia, muito mais vitalidade para você, para o seu sistema nervoso central, enfim, favorecer questões de digestão e absorção, porque a gente já acorda tomando limão. Então assim, é fantástico. Não deixe de fazer shot antioxidante. Faça sol, faça chuva, feriado, acordou tarde, não é desculpa, tá? Faça o shot e depois comece todas as suas atividades do dia mesmo, porque você vai ver que muita coisa vai mudar com relação a isso. Que mais, gente? Que mais que vocês querem saber com relação à fome e saciedade? Já entenderam com relação aos olhos, né? Que a gente precisa tomar os olhos certinho para que você tenha mais saciedade e que você precisa ficar muito atenta com a quantidade de proteína que você ingere ao longo do dia. Basicamente, quantidade de proteína, a qualidade do óleo e a quantidade de fibra que você precisa no seu dia, isso vai determinar se de fato você vai ter fome ou não vai. Mas é claro, todas aquelas causas que eu falei anteriormente, ela também precisa ser revista. Então, se você tem alguma doença crônica daquela que eu falei, fique alerta, porque a gente precisa tratar. Doença crônica, ela precisa ser tratada, tá bom? Mas é claro, com um suporte nutricional adequado, você vai sim caminhar em direção a um rumo ideal, tá bom? Gente, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou ficando por aqui e eu volto na próxima semana com as nossas lives, tá bom? Um beijo da Nutri, então, e até a próxima. Tchau, tchau. Bom final de semana.